Você pode se assentar. Muito obrigado por você estar aqui. Vou convidar hoje o pessoal do louvor aqui da organização, por favor, sente-se à mesa aqui no sofá. Temos um telão aqui, ó, bem gostoso aqui, fiquem à vontade, tá? E aí é bem tranquilo. Celi, se quiser sentar aqui, bem, sim, isso. Pode, claro, fica à vontade aqui. E olha só, por que eles estão sentados aqui? Oh, meu Deus, o pastor sempre quando senta aqui alguém na frente vai usar de exemplo, né? Calma, fiquem tranquilos, fiquem em paz, tá? Cadê o Borne? Borne, vem cá, senta aqui com a tua esposa aqui, cara. Poxa vida. Tinha um tempo atrás que todo mundo que estava aqui no palco, pertinho da gente, ou lá para cima, eu usava de exemplo para alguma coisa, então o pessoal ficou meio traumatizado, tá? Então quando eu falo, pessoal, senta aqui pertinho de mim, o pessoal fica tudo com medo, tudo com receio de que eu vou ficar contando historinha deles, mas não, hoje não é esse o objetivo, tá bom? É muito bom poder estar aqui juntinho com vocês nessa noite e fazer desse tempo um tempo especial com Deus. A gente já teve esse louvor maravilhoso que continua daqui a pouco, mas o principal que eu falo para vocês, é muito bom estar aqui. A gente precisa ficar longe, às vezes, para sentir o quanto é importante, né? Mas eu falo, olha, faz muita falta. Toda sexta-feira estar aqui juntinho com vocês é algo precioso de Deus na minha vida. A gente está numa campanha na igreja, nesse período agora, muito bom, que são casas como muros. E é precioso a gente olhar para a nossa casa e começar a entender as coisas que Deus faz, o que Deus move. Eu peço para você, acompanha toda a sequência, o pastor Pascoal está pregando. Se você entrar ali, está na página, tem até os esboços dos sermões até, que ele está pregando para você acompanhar. E é muito legal, vai ser abençoador para a sua casa, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho disso. A gente vai entender um pouco de algumas coisas que vivemos na nossa casa. Então aqui como exemplo está uma família, né? E a sua casa, está todo mundo sentado aqui. Hoje em dia a gente não vê mais família tão grande assim, né? Eu lembro que da parte da minha mãe, a família gigantesca, quando se reunia. Hoje em dia a gente vai visitar as pessoas, as famílias são menores, está mais caro, né? A gente ter família grande fica um pouco mais complicado, né? Mas olha só, aqui tem uma grande família que faz parte desse ministério e, lógico, toda a extensão sentada aqui. E a gente vai entender alguma coisa, sabe? Você já passou por uma tempestade na tua casa? Várias, né? Eu lembro que finalzinho do ano passado, eu e a Célia, a gente se mudou, né, para uma casa nova. E a gente precisou se mudar meio na emergência, estávamos num lugar novo. Eu estava encostado na janela assim, e olhei o prédio do lado assim. E tem uma piscina bonita naquele prédio do lado, quem já foi lá em casa e viu. E eu estava naquela casa que eu falei, puxa Deus, obrigado por ter um lugar. E aí quando eu olhei aquela piscina, eu falei assim, ô Senhor, podia morar do outro lado ali, né? O coração da gente é um negócio, né? A gente é ganancioso e tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu olhei aquela piscina e falei, ô Deus, deve ser bom nadar ali. E Deus ouviu a minha oração. Aí você fala assim, glória a Deus, você está morando no apartamento com a piscina? Não. Naquela semana deu uma chuva, rachou o telhado da sala da nossa casa. Eu lembro que eu e a Célia chegamos em casa, a água batia mais ou menos aqui, ó. Nossa, tinha uma cachoeira que caía de água pela janela. Era a piscina mais bonita que eu vi na minha vida, porque a água caía pela janela, batia assim, os gatos correram para todo lado e alagou tudo. A gente teve que ligar. Anos atrás eu fui comprar um aspirador de pó e um cara falou assim, compra um que puxa água. E eu falei assim, para que eu vou comprar um aspirador que puxa água? Vou desentupir o vaso, o que eu vou fazer com isso aí? Fiquei pensando, e eu comprei o aspirador que puxa água e naquela noite esse aspirador salvou a gente, que a gente puxava água e jogava pela janela, a gente foi ajudar a salvar a vizinha. E aí eu aprendi que eu morava numa casa muito boa e que piscina não ia fazer falta, principalmente na minha sala. Estou contando uma história aqui que foi verdade, foi divertido, eu dei muita risada depois. Depois disso, acho que mais 2 vezes, né, Lindy? Hoje está consertado o telhado. Hã? Foram 2 vezes que aconteceu. E aí assim, esse tipo de tempestade de chuva a gente passa.
mas o tipo de tempestades que angustiam o teu coração. E aquelas tempestades que acontecem, não fora do telhado da sua casa, mas dentro da sua casa. Não aquela tempestade que molha o seu telhado e escorre para dentro da sua casa, mas aquela tempestade que parece que vem de cima para baixo, igual no filme Forrest Gump. Se você lembrar aquela parte que ele está andando no Vietnã, ele fala, e um dia começou a chover. Chovia de um lado, chovia de um outro, chovia de trás, chuva fina, chuva grossa, e às vezes a chuva vinha de baixo para cima. Você lembra dessa cena, ele andando? Você já viveu esse tipo de cena dentro da sua casa? Se você não viveu, você vai ouvir algumas analogias essa noite sobre talvez algo que a gente possa viver. Se você já viveu, você vai se identificar muito com aquilo que a gente vai ver aqui hoje. E aqui está representado uma casa, uma família, né? Está todo mundo aqui juntinho, os irmãos, os filhos, né? Tem café aí mesmo? Não? Tem chá? Bolachinha? Vocês pediram uma pizza pro pessoal? Não? Como é que tá a TV de vocês aqui? Quantas polegadas tem aí, pastor? Umas 400, 500 polegadas? Qual casa que tem alguém no piano tocando de fundo para vocês? Aqui eles não estão vivendo uma tempestade, mas eu falo para vocês, muitas vezes na nossa vida a gente vive tempestades angustiantes. Vivemos situações em que parece que não temos mais o que fazer. Situações que no nosso coração às vezes parece que não se importa nem para dentro da nossa casa, mas que é extremamente pesado para a gente. Olha uma situação. Gosto de olhar sempre para a palavra de Deus e entender coisas que acontecem na nossa vida. Um dos textos que está em Mateus 26, de 36 a 38, fala, então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. E disse-lhes, então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Sabe, nesse texto aqui, está falando que um pouco antes de Jesus ser preso. Aqui está falando que ele estava com a família dele, que ele estava com os seus apóstolos junto com ele, seus discípulos. E ali com os seus discípulos ele tinha vivido muitas coisas. Já tinha caminhado pelo mar da Galileia, já tinha andado sobre as águas ali com Pedro. Tantas coisas acontecendo em Cafarnaum, já tinha ido lá para Corazim, o pessoal tinha brigado com eles. Olha quanta coisa eles tinham vivido juntos. Então dá para dizer assim, eles já tinham um sentimento de família entre eles. Porque eles estavam vivendo várias coisas juntos. Mas nesse instante aqui, exatamente nesse lugar, o Senhor Jesus estava angustiado. Aqui está dizendo que o coração dele estava triste. E talvez você olhe e fale assim, puxa vida, né? Jesus é Deus, a gente crê nisso. Você fala assim, devia ser muito fácil para ele. Porque olha tudo que aconteceu, olha as marcas dos milagres que aconteceram. Até para pagar o imposto, pega um peixe, abre o peixe, tira a moeda. Pensa se fosse assim na tua casa, né? Chega a conta de luz, conta de água, fala assim, ei mulher, abre lá aquela pacote de mortadela na geladeira, pega lá que teu dinheiro para pagar a conta. Aí você fala, não é assim a minha vida. Olha que interessante, nesse momento, existia ali toda a cidade de Jerusalém e tinha um muro. Naquele dia, eles podiam andar só determinado espaço para longe daquele muro. Quando a gente vê o Getsemane, sabe? Ele fica um pouco embaixo assim, ó. Quando você olha Jerusalém, é muito legal, a gente esteve lá esses dias. E ali tinha, não na época uma fábrica, mas vamos dizer assim, uma fábrica de azeite, de óleo. Quando você vai lá, é cheio de oliveiras, pastor. Cheio. Inclusive algumas lá são datadas de 2000 e poucos anos, ou seja, elas já estavam lá quando Jesus pisou por lá. Mas olha que interessante, Jesus podia pegar aquele vale, sumir e ir embora, mas não. Ele para ali com os discípulos, a casa estava abalada, a família estava abalada, ele estava com o coração triste. E aí o que ele faz? Quando as tempestades estiverem dentro da sua casa,
eu queria que você carregasse essa lição. Porque esse texto vai falar, talvez uma das coisas que você vai lembrar e talvez não do texto, que diz que é o lugar onde Jesus suou sangue. Você sabia que fisicamente isso é possível? Já foi provado que pessoas, quando estão no extremo do extremo do extremo, o seu corpo pode suar sangue. Então imagina como era essa angústia que Jesus estava passando. Aquela família, vamos dizer, dos discípulos, estava passando uma grande dificuldade. Jesus se afasta. E muitas vezes na nossa casa, aí eu vou falar aqui como pai de família, alguns que estão aqui sentados, quando o coração da gente aperta, a gente se cala, não é verdade? Você é o tipo de pessoa que passa uma dificuldade e começa a falar descontroladamente? Não. Toda vez que a gente está preocupado, a gente se isola. A gente sai de canto. A gente vai procurar um lugar em paz para a gente ficar. Eu acredito que foi isso que Jesus fez. Porque é um lugar muito bonito lá. E eu acredito que diante daquelas oliveiras, ele deve ter ido para ali e falado assim: poxa, preciso buscar em Deus. Preciso entender o que Ele deseja para mim. Mas Jesus não era 100% homem, 100% Deus, Ele ia perguntar para Ele mesmo. Às vezes eu falo sozinho, minha mulher diz que é meio doideira minha, né? Às vezes eu estou ali conversando comigo mesmo. Naquele instante Jesus não estava falando com Ele mesmo. Ali era a natureza 100% homem dele, tá? Demonstrando que Ele sentia as mesmas coisas que nós sentimos. Inclusive, no momento da tempestade, eu digo uma coisa para você, pode ser o maior dos ateus que for, ele vai dizer: meu Deus, me socorre, não é verdade? Pode ser a pessoa mais convicta dizendo assim: Deus não existe. Se acontecer alguma coisa, a pessoa fala: meu Deus. Se acontecer uma dificuldade, ela se lembra de Deus. Então eu falo para você, o que é que Jesus fez? E vamos aprender com Ele. A gente, aqui tem vários professores, aqui tem músicos. Se você parar para aprender alguma coisa, você vai aprender algo com todo mundo aqui. Alguns aqui a gente convive mais pertinho e a gente vive quase como família. A gente briga junto, a gente ora junto, a gente se diverte junto e é muito gostoso. Mas tem uma coisa que a gente faz: a gente ora junto, a gente se coloca diante de Deus juntos, para que Deus fale conosco. Nesse instante aqui, uma das coisas que eu vejo, que está em Mateus 26:39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Eu falo para você, o que é esse prostrar-se com o rosto em terra? Literalmente, ele deitou no chão, ele se curvou e ele começou a orar. Muitas vezes a gente falou sobre oração esse ano já. A gente passa o dia resmungando com Deus. Ou muita gente não resmunga, a gente só fica com Deus falando como se estivesse intimando, né? A gente só fala com Deus como se estivesse trocando aquela ideia com Ele. Mas olha só, aqui é uma atitude de reconhecimento da necessidade dEle. Quando você se coloca diante de Deus, diante da dificuldade, reconheça que a dificuldade existe, mas reconheça de coração que Deus é grandioso e poderoso. Às vezes, dentro da tempestade da nossa casa, a gente só quer que a tempestade pare. A gente só quer que cesse, que a dor acabe, que aquilo que a gente não gosta vá embora, que aquilo que a gente não precisa pegue o seu rumo, e que aquilo que a gente sente falta venha fazer parte da nossa vida. Mas olhando para o exemplo de Jesus aqui, não. Aqui ele se prostra com o rosto no chão. Essa atitude de humildade, essa atitude de reconhecimento de que o lado humano dele era insuficiente para suportar tudo aquilo que ele ia passar, mostra o quanto esse Deus nos conhece, mostra quanto esse Deus realmente entende quem somos. Nós nos conhecemos, passamos situações da vida que tornam as histórias conhecidas entre nós, não é verdade? Mas de verdade aqui é muito difícil quem conviva 24 horas juntos o tempo todo. Alguns que são casais, ainda assim a gente faz coisas separados. Aqui nesse instante, ele chama alguns discípulos com ele. E esses discípulos que vão com ele, a gente vê que eles não conseguem se manter acordados junto.
E olha só que interessante, Mateus 26, 39. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui eu te digo que é uma lição importante para você suportar e atravessar a tempestade dentro da sua casa. Morra para a sua vontade. Porque a gente ora para Deus e fala o que a gente quer. No meio da tempestade, a gente fala aquilo que a gente acha que é o necessário. E a gente quer dizer para Deus como Ele tem que fazer para que a tempestade cesse. Não vou nem perguntar se você já fez isso, eu vou dizer, eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Já fiz uma oração dizendo para Deus o que Ele deveria fazer. Olha que soberba, né? Que coisa ruim. Mas a gente faz isso. A gente quer dizer para Deus assim, Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, mas Deus, faz dessa forma, tá? Você é Deus, você tem o poder, mas eu sei como tem que ser feito. Puxa, nesse texto aqui a gente olha que morrer para a nossa vontade, assim como Jesus orou aqui. Ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Você já parou no meio da tempestade e falou, Senhor, se tu quer que continue chovendo, então que chova. Senhor, se essa chuva, essa tempestade vem para me mover para onde você quer, que assim seja. Senhor, cumpra a sua vontade na minha vida. Senhor, eu estou com uma grande dificuldade. Conduza a minha vida para onde o Senhor quer. Puxa, essa oração não é tão fácil sair da boca da gente. Essa oração eu falo para você. Mas a gente está aprendendo isso aqui. Isso é tremendo, é interessante a gente observar. Às vezes, a gente começa a olhar para tantas pessoas à nossa volta e tê-las como exemplo. Puxa, tem pessoas que Deus coloca na minha vida que Deus usa demais. Mas o meu maior exemplo tem que ser Jesus. Meu maior referencial tem que ser Ele. Às vezes projetamos nas pessoas a figura de Jesus e esperamos delas atitudes de Jesus, mas não vai acontecer da forma que a gente quer. Por quê? Porque nós não somos Jesus, nós não somos deuses. Precisamos ser mais parecidos com Ele. Para isso precisamos conhecer mais da palavra dEle. Precisamos entender mais quem Ele era. Precisamos saber mais como Ele agia e por que Ele fazia. Nesse pequeno texto, nesse pequeno detalhe, aonde diante ali do Getsemane, Jesus se prostra e fala assim, que se cumpra a tua vontade. Se possível, afasta de mim, mas faz a tua vontade. A gente olha e começa a perceber como a gente ora errado e que muitas vezes as tempestades que acontecem dentro da nossa casa, a gente enfrenta de forma errada, a gente ora de forma errada, a gente se coloca diante de Deus da forma errada. Olha só uma coisa, eu converso muito com a minha esposa e eu falo para ela assim, olha, a gente tem que entender uma coisa. A nossa felicidade para fora da nossa casa, ela não está no nosso controle. Ela está diante de Deus. E a gente não pode impedir quem faz mal ou quem faz bem para a gente. A gente não consegue lidar com essas coisas. Você consegue? Você consegue controlar o seu dia? Você não consegue. Bobzão está aqui, meu grande amigo. Esses dias o Bob estava indo para casa, um carro resolveu não parar no semáforo, né, Bob? Ergueu a moto dele lá. Você sabia que isso ia acontecer? Você previa? Mas sabe, Deus cuidou de você, né? E te livrou de um acidente grave. Deus tem o controle de todas as coisas, nós não. Deus sabe quando a tempestade vai chegar. E uma coisa que eu converso muito com a Célia, eu falo assim, mas aqui dentro de casa, diante de Deus, a gente precisa cuidar como um trata a felicidade do outro. Se a tempestade está aqui dentro de casa, é porque a gente deixou entrar. Se a tristeza está aqui entre a gente, é porque ou a gente se machucou, ou porque a gente deixou entrar. E eu falo para você,
tempestades vão chegar ao telhado da sua casa. Tempestades vão balançar os seus muros. Mas como que você vai lidar com isso? Aqui a gente viu, precisamos orar, precisamos falar com Deus, precisamos nos prostrar com humildade diante dEle, precisamos reconhecer que é somente a vontade dEle que vai nos fortalecer na tempestade e estar conosco para fora dessa tempestade. Olha só mais uma coisa. Então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 40, 41. Aqui está dizendo para a gente que a gente tem limite. Está vendo aqueles homens que estavam ali com Jesus? Eles dormiram. O cansaço bateu, o sono bateu. E aí eu vou falar para você, às vezes você vai falar assim, eu não aguento mais essa tempestade. Você vai dizer, a tempestade não passa, as coisas não acabam. Você está falando isso, pastor, mas não é verdade. Eu oro, eu falei com Deus, eu disse para Deus, eu me prostrei diante dEle, mas a tempestade não passa. Sabe, quando você reconhece que você perdeu o controle da tempestade, que bom. Porque às vezes é só quando a gente entende que a gente perdeu o controle, que a gente reconhece que Deus tem o controle. É somente quando a gente para e fala assim, não sei o que fazer, que a gente realmente lembra de Deus na nossa vida, não é verdade? A gente tenta fazer tudo da nossa forma, desenhar da nossa forma, escrever da nossa forma. Mas lembra uma coisa, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fortaleça o teu espírito, ainda assim o teu corpo não vai aguentar. Mas fortaleça o espírito, porque um espírito fraco e uma carne fraca, aí não precisa de tempestade, precisa de um ventinho, alguma coisa para bagunçar a sua casa. Se a gente continuar olhando mais um pouquinho, e retirou-se outra vez para orar, o 26 ao 42 ali do versículo 26. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, então faça a tua vontade. Ele repete de novo. Jesus volta e se prostra e fala assim, estou aqui de novo. Se não é possível, então faz a tua vontade. Sabe, a primeira vez que ele ora e fala isso, ele volta e vê o quê? Os discípulos, seus intercessores, aqueles que muitas vezes te falam assim, puxa, ora por mim, tá? Vou passar uma dificuldade, ora aí, me sustenta em oração. Eu tenho um amigo, o tio Hélio não está aqui hoje, mas muita gente conhece ele aqui, ciclista aqui do nosso ministério. E ele me liga e fala assim, sentiu um arrupio aí? Alguns já teve no carro e ouviu. Por quê, tio? Porque eu estava orando por você. Ele sempre fala isso, é muito gostoso. Ele é uma das pessoas que ora muito pela minha vida e eu por ele. Mas às vezes a gente confia a oração nas outras pessoas. E a gente deposita esse alicerce, essa força, nas outras pessoas. Porque não estavam orando por mim. Porque não tem ninguém orando por mim. Porque ninguém intercede por mim. Ei, Deus incomoda pessoas a orar por você. Mas não é a obrigação delas orar por você. Elas vão fazer isso porque o Espírito Santo as toca. Porque Deus as levanta de madrugada. Você já acordou de madrugada e falou assim, ei, perdi o sono. Já aconteceu com você? Todo mundo já passou por isso. Eu aprendi um tempo atrás que toda vez que Deus faz isso na minha vida, quando eu acordo de madrugada é porque tem alguma coisa. E eu vou orar. E às vezes eu vou orar por pessoas e aí eu abro sem querer o celular, tem mensagem das pessoas. Poxa, Deus, algum motivo, está acontecendo alguma coisa. Ou às vezes simplesmente eu levanto e vou orar. E eu começo a orar, eu tenho o meu caderninho, minha listinha de oração. E parece que enquanto eu não chego até onde tinha que chegar, o sono não vem. E aí você fala assim, Deus, daqui a pouco eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viajar, eu tenho que pegar a estrada. Sabe uma coisa legal que já aconteceu muitas vezes comigo? Eu orei por aquilo que eu sei que Deus precisava. E o sono veio.
E eu dormi como se tivesse dormido a noite toda. E acordei e fui para o compromisso que eu precisava. Sabe o que eu estou falando para vocês? As tempestades vão vir. A casa vai ser abalada. A gente vai se assustar. Vai entrar água. Vai parecer que está difícil. Vai parecer que você perdeu o controle. Mas se prostra diante de Deus. Reconheça quem Ele é. Fale com Ele a sua necessidade. Reconheça a vontade dEle. Para diante dEle e fala, cumpra a sua vontade. E talvez no primeiro momento que você falar, você quer que imediatamente aconteça. Você quer que a chuva pare instantaneamente. Senhor, eu não suporto, pare. E você quer que... Mas é assim que funcionam as tempestades? Tempestades passam, tempestades vêm, tempestades vão. Tudo tem seu tempo. E eu falo para você, ela vai passar. A gente precisa abraçar a vontade dEle. Quando voltou novamente, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Quais foram as mesmas palavras? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Persevera na oração. Persevera. Eu estou orando por isso, então ora. Mas ora como eu te falei, não é aquela oração insistindo para que Deus faça a tua vontade, porque talvez você está perseverando na vontade errada. Persevera dizendo assim, Deus, isso me faz mal. Faz a tua vontade para que isso passe. E persevere, e insista, e fale. Quer ver um exemplo? Que o pessoal, todo mundo treina, professor de karatê, professor de coisa. Cadê o Fabinho? O Fabinho sumiu, rapaz. Foi embora, Fabinho. Tá lá. Ô homem, senta aqui, rapaz. Vai fazer eu ir lá pegar ele pela mão. Olha só que coisa feia. Vem pra cá, rapaz, senta aqui. E olha só, às vezes a gente olha e passa por algumas tempestades e dificuldades. Ó, vou pedir carinhosamente, cadê? Bob, por gentileza, pega lá na mão do Fabinho, ele não sabe o caminho do palco aqui. Faz favor pra mim, por favor. Quer ver? O Bob ele vai vir, olha lá, ó. O Bob é querido, o Bob é gentil. Bob, pegue lá o Fabinho pela mão lá, ó. Isso. O Fabinho é novo, não conhece o ministério ainda. Pouco tempo de caminhada, né? Olha lá, ó. E se você não vier, eu vou falar para ele te trazer no colo, Fábio. Vai ficar pior. Olha lá, ó. Nossa, eu gosto dessa gentileza do Bob, ó. É um mover, cara. Deus usa ele, cara. Você viu? Ele chegou e falou, ei, vamos? E o Fábio veio. Olha lá. Ai, que legal. Senta aqui, homem. Estão tentando fazer você casar, rapaz. Deixa as pessoas te ver, cara. Fica lá no fundo escondido, vai ficar encalhado o resto da vida. Tô brincando. Bob, muito obrigado, viu? Você, cara, você tem o jeitinho, é isso que falta. Eu preciso aprender isso, Bob. Preciso aprender a ter essa... Olha aí. Olha só que interessante. Por que eu chamei o Fábio aqui na frente? Não são poucas as tempestades, né, Fábio? Que batem dentro da nossa casa. A gente tem aquele ginásio como a nossa casa. A gente fala para as pessoas assim, acho que eu vivo mais aqui dentro do que fora, né? Mas olha só que interessante. Eu lembro de uma grande tempestade que a gente passou junto. E que a gente se colocou de joelho dentro daquela sala. E falou assim, Deus, nos livra do mal. Faz a tua vontade. E se o mal que está aqui dentro somos nós, então começa pela gente. Eu lembro que Deus falou muito ao meu coração aquele dia. E essa era a oração mais sincera que eu tinha para fazer diante dele. E foi interessante que a partir daquele momento que a gente reconheceu que a gente não tinha condição nenhuma
de lidar com aquela situação, o Espírito Santo de Deus começou a agir. E o mover de Deus começou a agir. E aquilo que era mal foi embora. E a tempestade passou. Vieram outros. E a gente aprendeu a falar: Deus, faz a tua vontade, Senhor. Cumpre os teus propósitos. Porque olha só, depois voltou os discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Olha que interessante. Jesus sabia que aquele que traía estava chegando. Ou seja, ele sabia que ele ia cumprir a vontade do Pai. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Mas ele olha para os discípulos e fala assim: ei, vamos levantar, está chegando a hora. Vamos fazer. Se prostre diante de Deus na tempestade. Reconheça o agir dEle, o mover dEle. Reconheça aquilo que Ele tem para a tua vida. Reconheça que Deus é tremendo. Mas eu tenho certeza que Deus vai olhar para você e vai falar: ei, levanta, caminha, persevera na oração, mas se levanta e enfrenta a dificuldade. Aí você fala: então por que eu vou orar e pedir para Deus se é eu que vou ter que encarar? Porque no momento que você se ajoelhou, no momento que você se prostrou, você reconheceu que você precisava de Deus. Mas no momento que Deus fala para você: levanta, é porque Ele está com você. É porque Ele está dizendo: essa batalha não é só tua, ela também é minha agora. E aí até onde você for, Ele vai estar com você. Você crê nisso? Nossa casa precisa de muros fortes. A nossa casa precisa de uma boa base. A nossa casa precisa de um bom telhado. A nossa casa precisa de um conforto. Mas lembra de uma coisa: o mais importante na sua casa é a presença de Deus. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo na tua presença, Pai. Obrigado pela minha família aqui, Senhor. Obrigado pelas pessoas que o Senhor coloca lado a lado para que estejamos juntos, ó Pai, que estejamos juntos diante das tempestades. Mas, Senhor, eu sou muito grato, ó Pai, porque sempre que nos prostramos e reconhecemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, ó Pai, o Senhor nos levanta, nos conduz, nos leva, ó Pai, a vencer os desafios. O Senhor nos fortalece, ó Pai, e principalmente o Senhor nos amadurece e nos transforma. Cada tempestade que passou pela minha casa trouxe transformação à minha vida. Então que assim seja, que possamos depender mais de Ti, que a nossa casa, ó Pai, esteja sempre cheia da Tua presença. É o que oramos e agradecemos aqui no nome de Jesus. Amém, amém e amém.